Olá a todos! Mais uma vez eu estou aqui com vocês para apresentar um pouquinho sobre o tratamento oncológico e a atuação da fisioterapia junto a esses pacientes, auxiliando tanto na prevenção como na detecção precoce, no tratamento que seja resolutivo, que seja paliativo, para acompanharmos e darmos maior qualidade de vida aos pacientes que cursam com complicações do tratamento, como com complicações também do avanço da doença. Como eu havia prometido na última aula, hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre o tratamento, um dos tratamentos sistêmicos mais conhecido, que é a quimioterapia, e na próxima falarei um pouco mais sobre a questão do tratamento da radioterapia, e aí no decorrer das próximas aulas, digamos assim, eu vou falar com vocês sobre as complicações e o que a gente pode fazer junto ao paciente, como a gente pode trabalhar com esses pacientes para melhor recuperação, tá? Então, como eu sempre gosto de me apresentar, eu sou Érica Fabro, sou fisioterapeuta e sou especializada em fisioterapia e oncologia pelo INCA aqui no Rio de Janeiro e atuo junto aos pacientes oncológicos desde 2005. Então, estou agora em parceria com a Vital Tape Físio para trazer para vocês um pouquinho sobre essa área que eu tanto amo. Bem, lembrando que, como mencionei na aula passada, né, a característica, a capacidade que uma célula tumoral tem, é aí que a gente vai pensar como deve ser o tratamento mais adequado para conseguir eliminar essa célula tumoral. Então, verificando as características da célula tumoral, ela passa por um processo de instabilidade genética e mutação, e ela tem uma capacidade de resistência à morte celular, ela tem a capacidade de reprogramar o seu metabolismo, ela mantém a sinalização proliferativa, quero dizer com isso que ela não para de se multiplicar, tá? Então ela mantém essa sinalização, mantém a informação de que ela tem que se multiplicar continuamente e ao mesmo tempo ela passa a ter uma resistência aos sinais antiproliferativos. Então quando existe alguma enzima que tenha um comando de informar para a célula que é o momento de parar de se multiplicar, ela tem uma resistência a esse comando e ela continua se multiplicando continuamente. Ao mesmo tempo, ela também tem uma capacidade de evasão do sistema imune. Então, alguma célula, quando encontra alguma célula de defesa, ela consegue passar por essa ação da célula de defesa e se manter viva. Sua proliferação, então, é ilimitada, gera processo inflamatório local, tem a capacidade de invasão tecidual e gerar metástase para órgãos à distância, e para isso, para toda essa sustentação desse novo tecido, ela tem uma capacidade de angiogênese. Então, criar novos vasos sanguíneos para a própria nutrição desse tecido que está se formando. Então, diante toda essa capacidade da célula tumoral e do tecido tumoral, é que vem os tratamentos oncológicos que possam ser mais eficazes de acordo com cada tipo de tumor, né? Então, nós encontramos diversos tipos de tumores que a gente utiliza a palavra câncer para mais de 100 tipos de doença. Então, são doenças que têm características e comportamentos diferentes. Mas, no geral, o tratamento para o câncer ele pode se dividir, né, em cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, imunoterapia e transplante de medula óssea. Então, pode ocorrer de que, para um determinado tipo de tumor, vai necessitar de um conjunto de tratamentos, de um tratamento ou mais, tá? Por exemplo, a gente pode tratar um paciente com um paciente que apresente leucemia, ele pode ser tratado e pode ter um tratamento curativo através da quimioterapia exclusiva. Mas pode haver a necessidade também, caso não responda à quimioterapia, de um transplante de medula óssea. Já os tumores sólidos, para considerar que esse paciente esteja curado, é necessário que faça a cirurgia
tirando uma margem de segurança, que significa tirando tecido saudável em volta do tumor. Então, é importante que se faça a cirurgia com retirada de tecido saudável para que possa dizer que a paciente tem uma chance de cura. E, claro, pode também haver a necessidade de um conjunto de outros tratamentos assessorando, vamos dizer assim, complementando a cirurgia, que aí pode ser, dependendo do tumor, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, que é muito utilizada no câncer de mama, a imunoterapia, terapia-alvo. Então, o tratamento ele pode consistir de uma ou mais abordagens de tratamento. Então, a quimioterapia, que vai ser o tema que abordarei hoje para vocês, nada mais é do que um método que utiliza compostos químicos no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. São substâncias químicas com capacidade de danificar células que se dividem rapidamente quando comparadas ao ritmo de outras células normais do organismo. Ou seja, a quimioterapia ela não é um tratamento exclusivo do câncer. Ela pode ser utilizada também em pacientes que estejam com uma doença autoimune numa fase aguda da doença que necessite um controle maior da doença. Então, pode ser utilizada em pacientes que tenham lúpus, um paciente que tenha alguma outra doença autoimune também, como a esclerodermia. E, claro, na maior parte das vezes, a gente observa a utilização da quimioterapia no paciente oncológico, no tratamento oncológico. Então, nesse caso de utilização dessas substâncias para tratamento do câncer, ela é chamada de quimioterapia antineoplásica ou antiblástica, que consiste no emprego dessas substâncias químicas isoladas ou em combinação com o objetivo de tratar o câncer. Então, a finalidade da quimioterapia pode ser curativa, pode ser coadjuvante, digamos assim, chamado de neo ou adjuvante, dependendo do momento em que ela é aplicada, e pode ser paliativa. A quimioterapia curativa é quando ela é utilizada com a finalidade de curar, com a possibilidade de trazer a cura para um paciente. Então, nesse caso, nós utilizamos a quimioterapia com objetivo curativo muito mais para os tumores, para o câncer linfático, então alguma leucemia, para os linfomas e até para os tumores também de testículo. Pode responder muito bem à quimioterapia exclusiva e ter a cura da doença. Quando eu menciono para vocês sobre a quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante, é a quimioterapia que vai trabalhar junto com a cirurgia para trazer a possibilidade de cura para esse paciente. Então, quando ela é administrada antes do tratamento cirúrgico, ela é chamada de quimioterapia neoadjuvante. Quando ela é administrada após o tratamento cirúrgico, ela é chamada de quimioterapia adjuvante. O objetivo de uma quimioterapia neoadjuvante muitas vezes é reduzir o tumor e trazer a possibilidade da cirurgia para o paciente, de uma cirurgia mais conservadora, que não seja tão radical. E o objetivo da quimioterapia na adjuvância é eliminar qualquer célula tumoral que esteja ainda remanescente no organismo. Eliminar qualquer célula que estiver em qualquer parte do organismo, tá? E, por fim, a quimioterapia paliativa é quando não existe mais o objetivo de cura desse paciente, e sim de controle da doença, para tentar trazer a melhor qualidade de vida e maior chance de sobrevida para esses pacientes. Então, esses pacientes eles passam a ser, um doente crônico que vai ficar mantendo o controle da doença e tentando retardar a evolução dessa doença. A quimioterapia ela pode ser administrada através de via oral, pode ser a intravenosa, são as mais conhecidas, Tanto a via oral como a intravenosa muito mais conhecida, a intramuscular, subcutânea
intratecal, que é a aplicação através da espinha dorsal, e tópica, sobre a pele. Então, a quimioterapia, ela vai agir em alguma fase do ciclo celular. Isso porque as células neoplásicas, elas têm o ciclo celular da mesma forma que uma célula normal. A diferença é que o ciclo celular ele é muito mais acelerado, tá? Então, para conseguir essa aceleração também, a sua capacidade de reparo, de reorganização desse tecido, de regeneração tecidual é diferente de uma célula normal. Mas esse ciclo celular, nessa fase toda de passar pela fase G1, que é o início do crescimento celular, que aqui está esquematizado na seta verde, a fase S, que é a síntese do DNA, a fase G2, que é a síntese de RNA e de outras proteínas, a fase M de divisão celular, e às vezes ela pode também estar passando por um momento da fase G0, que é a fase de repouso, tá? Então, a célula do câncer também passa por toda essa fase do ciclo celular e também passa pela fase da mitose, para fazer a mitose. A diferença é que uma célula normal, ela tem o seu momento de freio, de bloqueio dessa proliferação celular, então é o momento da célula sofrer uma apoptose. Já a célula do câncer não tem esse momento de bloqueio do crescimento celular, da proliferação celular, então ela continua se proliferando. Então, a quimioterapia, o objetivo no seu mecanismo de ação, o objetivo é eliminar as células do câncer, né? Eliminar qualquer célula que esteja se multiplicando aceleradamente comparado às outras células do organismo. E o mecanismo da ação vai ser impedindo o crescimento dos vasos sanguíneos, né? Na angiogênese, detendo o processo da divisão celular, produzindo a morte celular espontânea e impedindo a divisão celular por alteração das estruturas da célula. Então, nós temos quimioterápicos que podem agir no ciclo específico da célula, ou seja, ele pode atuar somente nas células que estão na fase de proliferação, naquele ciclo de proliferação, como um exemplo que a gente tem de quimioterápico é a ciclofosfamida. Tem também aquele quimioterápico que vai agir não só na fase do ciclo de proliferação celular, mas numa fase específica. Vai atuar em determinada fase desse ciclo celular, como o metotrexate, ele atua na fase S. O etoposide atua na fase G2, a vincristina atua na fase N. E tem aqueles quimioterápicos que são considerados ciclo inespecífico. Vai atuar nas células que estão ou não no ciclo proliferativo, como a mostarda nitrogenada. Então, não necessariamente ela precisa estar na fase de proliferação celular, que é aquele ciclo específico. Então, a ação dos quimioterápicos, né? Eles podem agir na fase S, na fase G2, na fase de mitose, né? Quando está gerando duas células, então cada quimioterápico pode agir em determinada fase do ciclo celular. É mais difícil, né, a gente ter uma melhor ação dos quimioterápicos na fase que é mais refratária, que seria aquela fase de repouso, que está em ausência dessa atividade mitótica. Pode acontecer de ter alguma célula do câncer nessa fase, mas é muito raro, então é mais difícil a gente ter um quimioterápico que tenha uma melhoração nessa fase. E aí, as principais drogas que vamos observar, né, que já existem, são os alquilantes polifuncionais, são aqueles que se ligam ao DNA, impedindo a separação dos filamentos da dupla hélice do DNA. Então, ele pode afetar as células em todas as fases do ciclo celular. Mas esses quimioterápicos, eles vão ter melhor efeito quando combinado com outros quimioterápicos que agem em fases específicas do ciclo celular.
Existem os quimioterápicos também antimetabólicos, que são aqueles que inibem a biossíntese dos componentes essenciais do DNA e do RNA, impedindo a multiplicação e funções normais da célula. Eles agem na fase de síntese celular, na fase S. Tem os quimioterápicos, que são os antibióticos antitumorais, que inibem a síntese de DNA e de proteínas, mas não atuam especificamente sobre uma determinada fase do ciclo celular. E eles são capazes de produzir os radicais livres reativos. Então, com isso, eles podem agir em qualquer fase do ciclo celular. Existem os inibidores mitóticos, que são capazes de paralisar a mitose, principalmente na fase da metáfase, na subfase da mitose, né? Que é a fase da metáfase, mas eles devem ser associados a outros agentes também para melhor efetividade da quimioterapia. E existem outros agentes que não têm nenhuma classificação, são drogas que não podem ser agrupadas em nenhuma fase determinada, não são consideradas que possam agir em alguma fase determinada do ciclo celular. Então, ela não tem uma classificação farmacológica. Então, a ação da quimioterapia, ela pode ser dada através da aplicação de somente um quimioterápico, que é considerada monoquimioterapia, ou a combinação de vários quimioterápicos, de 2 ou mais quimioterápicos, tá? E aí, na combinação de 2 ou mais quimioterápicos, a gente passa a chamar de poliquimioterapia. Considera-se, claro, que a poliquimioterapia ela vai trazer maiores efeitos para a eliminação do câncer, né? Maior resposta do tratamento do que a monoquimioterapia. E o objetivo, então, da poliquimioterapia é atingir populações celulares em diferentes fases do ciclo celular, uma vez que a gente sabe que existem quimioterápicos que possam agir na fase S e outro quimioterápico que possa agir na fase da mitose. Então, como cada célula ela pode estar em determinada fase, uma célula pode estar na fase S, outra célula pode estar na fase M, com a combinação de 2 quimioterápicos, cada um que haja nessas fases, a gente consegue atingir maiores populações celulares, né? Porque cada uma vai estar numa fase. O objetivo da poliquimioterapia é utilizar a ação sinérgica das drogas. As drogas vão agir concomitante, diminuir a resistência do tumor às drogas e promover maior resposta por dose administrada. É claro que a combinação também desses agentes, a escolha de cada agente quimioterápico ou a combinação vai depender do tipo histológico do tumor. Então, muitas vezes a gente tem um tratamento para um câncer hepático, não utiliza o mesmo quimioterápico para o tratamento do câncer de mama. O tratamento do câncer ginecológico nem sempre vai utilizar o mesmo quimioterápico do tratamento do câncer de próstata. E por aí vai. Então depende do tipo histológico do tumor, da biologia celular, qual o grau da sua multiplicação celular e, claro, dos efeitos tóxicos das combinações. Então, falar em poliquimioterapia também tem que se observar se a combinação desses quimioterápicos não vão trazer mais efeitos tóxicos. Então, um exemplo que eu posso trazer para vocês existe um quimioterápico, uma família de quimioterápicos utilizados para o tratamento do câncer de mama, que são a família dos taxanos, que as pacientes acabam falando, né, que seria a quimioterapia branca, que não pode ser combinada com outro quimioterápico, porque vai trazer muito efeito tóxico. Então, nesse caso, é aplicado exclusivamente um tratamento de monoquimioterapia. Agora, outros quimioterápicos, eles podem ser combinados e ter uma maior ação, justamente porque eles também não trazem tanto efeito tóxico assim. Tá? Então, a ação da quimioterapia ela vai acontecer porque os quimioterápicos eles não têm uma atração direta pela célula, especificamente pela célula do câncer.
Na verdade, o quimioterápico ele vai agir em qualquer célula que esteja se multiplicando rapidamente. Então, as células do câncer são afetadas, assim como algumas células normais, principalmente dos tecidos que têm rápida proliferação. Então, as células das mucosas, as células dos tecidos germinativos dos pelos, então do tecido germinativo capilar e da medula óssea. É por isso que a gente observa como efeito, né? Um efeito tóxico do tratamento, a queda de cabelo, a mudança do tecidual, então muitas vezes os pacientes cursam com afta, tem muitas alterações do sistema digestivo e o paciente tem que sempre ser observado, né? A questão sempre fazer exame sanguíneo, exame de sangue, para observar como é que está essa regeneração da medula óssea. Então, a ação da quimioterapia para o câncer vai depender também sobre a capacidade que uma célula normal tem para recuperação. Então, as células normais elas têm um tempo previsível da sua recuperação, ao contrário das células do câncer. Então, é possível que seja aplicada a quimioterapia em ciclos periódicos, claro, respeitando o intervalo que seja necessário para a recuperação, principalmente das células da medula óssea e da mucosa do tubo digestivo, para assim diminuir esse efeito tóxico. Então, a célula da medula óssea, como as hemácias, os leucócitos, eles precisam de um tempo pelo menos de 21 dias para que tenha uma recuperação. É por isso que nós observamos a quimioterapia, o ciclo de quimioterapia sendo observado a cada 21 dias. Esse tempo mais curto de administração do quimioterápico, que a gente pode observar às vezes em uma semana, vai depender se é um monoquimioterápico, se o seu efeito tóxico é menor. E às vezes a gente pode observar também o quimioterápico sendo administrado de 15 em 15 dias. Só que para isso, quando ele tem um efeito tóxico muito forte, principalmente no nosso tecido da medula óssea, no nosso tecido hematopoético, é necessário que faça administração de substâncias que venham a acelerar o processo de regeneração do nosso tecido da medula óssea, tá? Então, muitas vezes a gente observa sendo administrado nos pacientes um medicamento chamado de granuloquim, para que esse tecido hematopoético regenere rápido a ponto de se fazer a administração de nova dose de quimioterapia. Mas isso só é feito quando o tumor também ele tem um processo, uma agressividade muito grande, e aí precisa também ter um tratamento mais acelerado para controle tumoral, tá? Então, os efeitos colaterais que vamos observar, eles vão depender da dosagem da quimioterapia, do tempo de exposição aos fármacos, da toxicidade de cada quimioterápico e do metabolismo e estado geral do indivíduo. Então, a gente pode observar os efeitos agudos, como náuseas e vômitos, constipação intestinal, a mucosite, que tem toda a relação com essa mucosa intestinal, né? A alopécia, que é a queda de cabelo, a leucopenia e plaquetopenia, a neutropenia febril, que tem toda uma relação com esse tecido hematopoético. Também podemos observar os sintomas de fadiga, de neurotoxicidade, neuropatia com lesão de nervo periférico, dor e, em alguns casos, o risco de trombose venosa profunda. Os efeitos agudos são mais frequentes entre o terceiro e o quinto dia após a quimioterapia, principalmente os efeitos de náusea, vômito, constipação, um momento de exacerbação da fadiga. Então, isso acontece muito no terceiro e quinto dia. Depois, tende a decair. E aí, conforme tem toda a recuperação do organismo. Então, é importante que a gente observe o momento em que a gente vai entrar com uma fisioterapia para esses pacientes.
Às vezes, nesse processo de 3º ao 5º dia, é o que a gente tem que observar e deixar a paciente repousar um pouco, mas depois retornar ao nosso procedimento de fisioterapia, tá? E existem os efeitos colaterais tardios, muito mais a cardiotoxicidade, a esterilidade, então que a gente chega um momento em que a paciente entra na menopausa, principalmente para aqueles tumores que são hormônio dependentes, né, como alguns cânceres de mama, e em casos mais raros pode ocorrer de ter o risco de desenvolver a leucemia, tá? Então, eu trouxe para vocês, por fim dessa aula, só umas orientações que a gente pode trazer aos nossos pacientes durante o tratamento, que é importante eles observarem e seguirem. E nas próximas é que eu vou falar sobre o tratamento de cada complicação especificamente, tá? Então, é importante a gente orientar que esse paciente mantenha uma dieta equilibrada e uma hidratação abundante. Então, se esse paciente tem constipação, não adianta ele fazer uma dieta rica em fibra se ele não está se hidratando adequadamente ou vice-versa. Tá? Ao mesmo tempo, a gente orienta que o paciente evite uma atividade física intensa para que não leve a um sintoma de fadiga. Então, tudo que gerar um cansaço extremo para o paciente, é importante que a gente reduza. Tudo que gerar um sobrepeso, além daquilo que ele suporta carregar, que está gerando dor ou está gerando mais cansaço, é o que a gente vai pedir para limitar. A exposição solar, porque a quimioterapia, como ela age na célula de proliferação, então ela age também na pele, então tem um risco maior de trazer manchas para a pele. Frequentar ambientes pouco arejados pelo risco de infecção e de alguma virose, uma vez que esse sistema de defesa do organismo vai sofrer uma queda com a administração da quimioterapia. E a gente orienta também, como fisioterapeuta, que evite atividade na água, principalmente atividade em água que a gente chama de inclúvis, água mais compartilhada, pelo risco de um ambiente mais de fungo, de uma contaminação fúngica, porque contaminação fúngica também abre porta de entrada para bactéria, e aí uma infecção vai trazer esse processo infeccioso, vai retardar todo o processo de condução do tratamento quimioterápico. Então, gostaria de agradecer a todos e dizer mais uma vez, né? Obrigada por estarem aqui, por estarem aprendendo um pouquinho, dividindo, espero estar dividindo com vocês um pouco o meu conhecimento. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail, podem mandar qualquer mensagem pelo Instagram, por e-mail. Estou aqui para dividir com vocês, tá? Espero encontrá-los em breve. Até a próxima!